Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Vamos lá. Hoje vou falar para você que é mulher e principalmente para você que é mulher que está com mais de 35 anos, ou melhor, de 35 anos em diante. Eu vou falar o que é que você está correndo risco, quais são os riscos que você está tendo após os 35 anos. Então vamos lá, vamos começar. Para iniciar, eu vou falar de uma estatística bem cruel para as mulheres. Na verdade, antes de 35 anos, é tudo legal, para as mulheres é tudo bem essa estatística. Porém, a partir daí, ela começa a ter um risco muito maior de algumas coisas. E eu vou começar com um dado, com essa estatística. As mulheres até 50 anos, as mortes por problemas cardiovasculares, que é a principal causa de morte no mundo. Nas mulheres abaixo de 50 anos, nós encontramos uma mulher para cada 15 óbitos de homem. Ou seja, a cada 16 mortes, 15 são homens e uma é mulher apenas. E por que isso acontece? Eu vou explicar já já. Então, essa é a estatística até 50 anos. Agora, de 50 a 60 anos, qual é a estatística? A cada 6 óbitos, 5 são homens e apenas uma é mulher. Ou seja, de 50 a 60 anos, começa a morrer mais mulheres com problemas cardiovasculares, infarto, AVC. Agora, a partir de 60 anos, você sabe como é essa estatística? A cada 2 óbitos, um homem para cada mulher. E algumas pesquisas ainda mostram que são 2 mulheres a cada um homem. Isso quer dizer que a cada 3 óbitos, 2 são mulheres e 1 é homem. Em uma conclusão, nós podemos concluir que a partir de 60 anos, morrem mais mulheres do que homens proporcionalmente. Coisa que não acontece antes dessa idade. E a pergunta é, por que isso acontece? Porque as mulheres após 60 anos morrem mais do que homens. E mais ainda, a partir de 35 anos, nós já percebemos que os riscos e as mortes por doenças cardiovasculares nas mulheres vêm aumentando muito nos últimos anos. Além da morte por doenças cardiovasculares, aumentam outros riscos que nós vamos conversar a partir de agora. Então, o que é que acontece da mulher após os 35 anos que está relacionado a essa estatística que eu falei agora há pouco? Quero que vocês ouçam com muito carinho. Se você for mulher que está me assistindo, após 35 anos, de 35 a 40 anos, acontece um fenômeno que é a baixa de hormônios. Há o início de um declínio hormonal na mulher. Um declínio hormonal geral. Ela começa a ter seus hormônios baixando de nível. E a partir desse declínio, começam uma série de problemas que eu vou citar já já. Mas até agora eu quero que você entenda
que tudo que acontece de riscos na mulher após 35 anos está extremamente relacionado à baixa hormonal, a uma deficiência, a uma insuficiência hormonal. Tudo bem? Então, primeiro ponto, quero que vocês entendam isso. A mulher quando nasce, como o homem também, nós melhoramos tudo na vida. Nós vamos crescendo, nós temos mais força, vitalidade, disposição. A partir de 35 anos a coisa começa a mudar. A partir daí, nós vamos descer uma ladeira. Que essa ladeira pode ser muito íngreme ou mais suave essa queda. Vai depender de várias coisas que eu vou falar também aqui até o final. Então fica até o final dessa live que você vai entender tudo isso. Para não perder, para não pegar uma parte e perder outra. Tá certo? Então vamos lá, a partir dos 35 anos, a mulher começa a descer uma ladeira. Descer a ladeira para o envelhecimento, que está ligado às questões hormonais. Então eu quero dizer que quando há uma baixa hormonal, você está envelhecendo com maior velocidade. Então vamos lá, falar agora especificamente que baixa hormonal, que deficiência hormonal é essa. Primeira coisa, um hormônio que começa a baixar a partir de 35, 40 anos, chamado de melatonina. Não sei se você já ouviu falar sobre esse hormônio, que é a melatonina. E ele é extremamente importante para a nossa vida. É ele que nos restaura, é ele que repara. Ele é o grande maestro das glândulas. Ele é o grande maestro hormonal. Os hormônios, existem uma orquestra, como se fosse uma orquestra sinfônica, onde existe o maestro e existem os músicos, cada músico fazendo a sua parte. Da mesma forma acontece com os nossos hormônios. Nós temos um maestro, e o maestro é a melatonina. Ele é produzido por uma glândula bem miudinha, do tamanho de uma ervilha, que é chamada de glândula pineal, que fica aqui pertinho do cérebro. E o que é que essa melatonina está responsável? Ela está responsável para relaxar, para fazer a pineal dormir. E com isso, nosso corpo entra em restauro. Restauro físico, restauro mental. Isso quer dizer que quando o seu sono é um sono de qualidade, como é que você acorda depois de uma noite excelentemente dormida? Você acorda muito bem, disposta, com energia, feliz, com bom humor. Agora me diga, como você se acorda depois de uma noite mal dormida? Me conte aí. Muito provavelmente você se acorda sem energia, cansada, sem disposição, de mau humor. Seu corpo dói. Por que isso acontece? Por conta da melatonina, que muito provavelmente não foi produzida da forma correta, da melhor forma possível. O seu pico, o pico da melatonina, ocorre entre 1 e 3 horas da manhã. Só que para isso acontecer, para a melatonina ter o seu pico, para ter os benefícios para o seu corpo, tem um porém. Você precisa dormir no máximo 11 horas da noite. Isso mesmo. 11 horas da noite é seu limite máximo de você ir dormir. Para quê? Para que a sua melatonina tenha o pico entre 1 e 3 da manhã. Com isso, ela faz com que a pineal descanse.
e a pineal descansando, todo o seu corpo rejuvenesce, todo o seu corpo descansa, todo o seu corpo é reparado. Tudo bem? Então quer dizer, doutor, que se eu dormir meia-noite, 1 hora, a minha pineal, a minha melatonina não vai conseguir fazer uma dosagem ótima para fazer meu corpo descansar? Isso mesmo. Infelizmente isso é verdade. Não é à toa que profissionais que passam dando plantão à noite, como por exemplo, mulheres que dão plantão à noite, que são da área de saúde, pessoas que vivem, por exemplo, que trabalham na parte noturna, músicos, enfim, profissionais que passam a noite acordado, o que é que acontece? Tem mais possibilidade de morrer muito mais cedo. Geralmente de 6 a 7 anos mais cedo, essa pessoa morre. Ela tem mais câncer. Ela fica mais velha, mais rapidamente. Você olha para ela e diz, meu Deus, faz 1 ano que eu não te vejo e parece que você envelheceu 5 anos. Você conhece esse tipo de pessoa? Muito provavelmente ela não tem um sono reparador. Só que infelizmente as pessoas não dão valor ao sono. Eu vejo jovens hoje se achando super-herói, Superman, porque no início ele é muito jovem, por exemplo, 17, 18, 19 anos, ele é muito jovem e ele passa a noite dormindo, na verdade passa a noite sem dormir e acha que aquilo é benéfico. Só que quando ele chegar aos 30, 35 anos, ele vai perceber que aquele tempo que ele passou acordado fez ele perder alguns anos de vida, infelizmente, por conta da melatonina. Então, fisiologicamente, a melatonina começa a decair a partir de 35, 40 anos. Então, tenha cuidado. E se você não dorme no horário certo, com a qualidade certa, ela vai cair bem antes. Então, durma até 11 horas da noite. E outra coisa, desligue tudo. Vá deitar umas 10 horas, 10 e meia e fique o quarto completamente escuro, porque a luz atrapalha e vai fazer com que você não produza a melatonina no nível ideal, tá bom? Então esse é o primeiro passo, esse é o primeiro hormônio que eu quero que você pense que ele pode estar baixo a partir de 35 anos. Não é à toa que a partir dessa idade o seu sono já não é mais o mesmo, né? Você pode perceber. Outra coisa que acontece, a vitamina D. Hoje, as pessoas e principalmente as mulheres não estão pegando sol suficiente e no horário correto. E o horário correto é entre 10 da manhã e 2 da tarde para produzir a vitamina D através dos raios ultravioletas tipo B da pele. E o que é que acontece? Com essa onda de câncer de pele, as pessoas estão se escondendo, usam até protetor dentro de casa, por conta do medo e o risco do câncer de pele. Porém, esse hábito está fazendo com que 85 a 90% das pessoas tenham um déficit, uma deficiência de vitamina D. Conclusão, tem vários problemas por conta disso. Eu vou citar alguns, como por exemplo, osteoporose. As mulheres têm maior tendência de osteoporose pela diminuição da massa óssea no corpo da mulher. Muito por conta do déficit de vitamina D. Também ela tem por conta que ajuda, além disso, o déficit de estradiol e de progesterona, que são os hormônios femininos, que eu vou falar já já deles. Mas principalmente pela deficiência de vitamina D. E esse hormônio, apesar de ser chamado de vitamina, está intimamente relacionado ao metabolismo do cálcio. Então,
Você que não pega sol, deveria pegar sol de 10 às 12 da tarde, pelo menos de 15 a 20 minutos por dia. Caso contrário, você precisa dosar sua vitamina D e precisa suplementar, tá bom? Vou falar de suplementação no final dessa live, então fique comigo até o final. Outra coisa que a vitamina D está relacionada, ela previne câncer. Isso mesmo. A vitamina D está relacionado com a diminuição de câncer. Então, pessoas que têm o nível de vitamina D nos níveis ótimos, ela tem menos câncer, incidência de menos câncer do que pessoas que têm deficiência de vitamina D. Tá certo? Está provado que as pessoas que desenvolvem câncer, a grande maioria está com déficit de vitamina D. Outra coisa é com a imunidade. A vitamina D está intimamente relacionado à imunidade. Pessoas que adoecem com frequência, muito provavelmente, ela tem um déficit de vitamina D. Então, é o segundo hormônio que você precisa estar bem ligado com isso. Você precisa bem ligada e preparada para organizar o seu corpo, que é o segundo hormônio de grande importância que também começa a cair, muitas vezes antes dos 35 anos. Mas a partir dos 35 anos é mais gritante essa deficiência da vitamina D. Vamos falar para o terceiro hormônio. Você tem um déficit na tireoide, de T3 e T4. Geralmente uma grande quantidade de mulheres sofrem de um problema chamado de hipotireoidismo subclínico. E o que é isso? São alterações da sua tireoide que não consegue produzir os hormônios, principalmente o T3, que é o hormônio biologicamente ativo. E esse hormônio age em todas as células do organismo. E ele é muito mal diagnosticado. Infelizmente, as mulheres, depois de 35 anos, não dosam seus hormônios. E por isso, quando vai descobrir, a mulher já tem muitos sintomas do déficit. E eu vou falar já já o que acontece. Atrelado a isso, tem o déficit de iodo. Iodo é um mineral amplamente importante no nosso corpo. Para tudo que existe no corpo precisa do iodo. Para produzir energia, nós precisamos de iodo. Então, pessoas que têm iodo baixo, que estão com déficit de tireoide, de T3 funcionante, ela tem déficit de energia. Então, ela não tem disposição. É aquela pessoa que já se acorda, doutor, eu já me acordo morta. É aquela pessoa que engorda com facilidade. E aqui eu já vou aproveitar para falar também que após os 35 anos você começa a engordar, absorver mais gordura, acumular mais gordura no seu corpo. E também está atrelado a uma resistência à insulina. E a insulina é o hormônio que coloca a glicose dentro da célula. E quando você tem uma resistência à insulina, quer dizer que sua célula ela não absorve muito bem a glicose, porque a insulina não está conseguindo ajudar a entrar glicose no seu corpo. Por isso você engorda com facilidade. Por isso que você tem um depósito aumentado de gordura, principalmente uma gordura abdominal. E mais ainda uma gordura abdominal visceral, que é aquela gordura que fica entre os órgãos, que aí está o grande perigo, né? Essa gordura visceral, nós chamamos de adipócitos brancos. É isso aí que faz as mulheres e as pessoas infartarem com maior facilidade. Então, depois de 35 anos, você também
tem grande chance de estar com déficit da tireoide, o hipotireoidismo subclínico. E ele também faz com que ajude a mulher a ter anemia, por deficiência de ferro. Além disso, as mulheres têm suas menstruações todos os meses, então ela sangra. Se ela sangra, ela perde ferro. Se ela perde ferro, ela tem maior tendência à anemia. E depois de 35 anos, a mulher, além disso, ainda tem uma deficiência hormonal que vai fazer com que ela ainda tenha mais anemia, tenha mais deficiência de ferro por conta da baixa de T3, do funcionamento perfeito da tireoide. Tudo bem? Então essa é a terceira deficiência. Agora vamos para a quarta. Antes disso eu vou tomar água. Que mais uma vez eu falo para você. Tome de 2 a 3 litros de água por dia. Nosso corpo é feito de 60%, 70%. Tem órgãos que são compostos de 90% de água. Então, tome água. Então vamos lá. Tem outros hormônios que são produzidos pela suprarrenal, que é o DHEA e o cortisol. E o que é isso? Cortisol é o hormônio do estresse. Vejo muita gente falar, o cortisol alto é ruim. Depende. Depende para que momento você quer o cortisol. O cortisol no corpo, ele faz 4 picos. Ele sobe, dá picos de cortisol em 4 momentos, que são os momentos importantes que nós precisamos dele. Quando nós nos acordamos, entre 7 e 8 horas é o ideal, que a gente durma bem de 11 horas, se acorde entre 7 e 8 horas. E aí, nesse momento há um pico de cortisol. Esse cortisol diz assim para você, cara, se acorde, vamos para a vida, vamos agora, você precisa estar acordado. E isso é ideal. Só que o que acontece? As pessoas hoje estão se estressando muito mais. Estão tendo um estresse o tempo todo. Não é só no momento de acordar, é o dia todo. Conclusão. A suprarrenal começa a produzir esse cortisol. Ao invés de o cortisol subir em picos, ele fica o tempo todo subindo. Conclusão. Há um estresse da sua adrenal, ela trabalha demais. Chega um momento que ela fica insuficiente. Isso quer dizer que ela fica cansada de produzir cortisol. Ela fica fadigada. E quando ela não consegue mais produzir, o que acontece com o seu corpo? Baixa o cortisol para os níveis abaixo do esperado. Conclusão, você vive cansado. Já viu aquela pessoa que está lá 8 horas, se acordou e fica assim, ó. Ah, deu sono. Isso aí é baixa de cortisol. Outro momento de pico de cortisol é 5 da tarde. Se você está 5 da tarde e você está assim, ó, abrindo a boca, querendo dormir, é porque você está com hipocortisolismo. Está abaixo. Isso acontece fisiologicamente também a partir dos 35, 40 anos. Isso quer dizer que você está com a baixa de cortisol. Você ficou com tanto cortisol acima o tempo todo, que agora a sua suprarrenal não consegue mais suportar esse nível de cortisol. Conclusão, você tem um hipocortisolismo. Isso é ruim. Ele precisa estar alto no momento que você necessita dele. Por exemplo, você vai fazer sua atividade física. Você precisa estar com cortisol alto. Senão você não rende. Você de repente está acontecendo algo, você precisa correr rápido. Você precisa de cortisol. Já pensou você querer correr quando está querendo dormir? Não consegue. Você não tem energia. Seu corpo não fica preparado, seus músculos não estão prontos. Por quê? Por conta de uma baixa de cortisol. Então esse é outro risco que você está correndo. Acima de 35 anos, baixa o cortisol.
Outra coisa é a progesterona e o estradiol. Também baixam a partir dos 35 anos. Não é só na menopausa. Quando está na menopausa, é porque acabou completamente os seus hormônios. E a menopausa é um momento tardio de você repor e fazer a sua remodelação hormonal. É porque acabou com tudo. O ideal é você já ir dosando e repondo a partir dos 35, 40 anos. Olhe que quebra de paradigma. Doutor, quer dizer que eu tenho 35 anos, eu tenho 40 anos. Se meus hormônios estiver caindo, eu tenho que suplementar. Simples assim. E aí eu mantenho minha vida ótima. Eu melhoro minha qualidade de vida. Você que tem 40 anos, que está com déficit hormonal, sua qualidade de vida está bem aquém do que você merece. Nesse caso, a partir de 35 anos, há uma baixa de progesterona. Na verdade, essa baixa de progesterona hoje acontece muito antes, porque as mulheres usam muito os anticoncepcionais orais, os contraceptivos orais. Conclusão: quem usa anticoncepcional já está em uma baixa de progesterona muito antes dos 35 anos. Isso mesmo. Você está fazendo com que você tenha uma menopausa antes do tempo. E quais são as repercussões de uma progesterona baixa? Vou dizer algumas. Irregularidade menstrual. Você começa a alterar sua menstruação. Ou você menstrua demais ou menstrua de menos. Principalmente de menos. Para de menstruar. Você tem mais chance de desenvolver a síndrome dos ovários policísticos. Você tem dor na menstruação, nós chamamos de dismenorreia, é dor no período menstrual. Tem mulheres que todos os meses têm que ir para o hospital tomar medicação para passar a dor, porque ela não aguenta mais. E por que isso acontece? Baixa de progesterona. E o que é que você precisa fazer? Reposição de progesterona e pronto. Olhe como é fácil. Na verdade não é tão fácil, mas é simples. Você precisa dosar e tratar. Outra coisa, edema. Mulher que tem muita retenção de líquido. A mulher quando está perto de menstruar, ela incha. Depois que menstrua, ela começa a secar. Se você está enchendo e secando, aumentando o peso de um dia para o outro, secando de um dia para o outro. Isso porque você tem uma baixa de progesterona. Entre outras coisas. Tudo bem até aí? Outro sintoma que pode acontecer, baixa de lubrificação vaginal. O estradiol, quando baixa, você tem uma dificuldade e uma deficiência na lubrificação vaginal. Tem mulheres que chegam para mim e dizem: doutor, eu tenho dor na relação. Quando eu começo a relação, está queimando, está ardendo. Isso muito provavelmente não é nem infecção, é por conta de uma diminuição da lubrificação vaginal. E isso acontece por conta da baixa de estradiol, que também acontece após os 35 anos. Então você que tem mais de 35 anos, precisa investigar essas deficiências, porque você está correndo risco de ter isso. Outra coisa, baixa de testosterona. Baixa de testosterona. E o que é que isso vai ocasionar na mulher? Diminuição da libido. Isso acontece também, infelizmente, depois de 35 a 40 anos. As mulheres deixam de ter vontade de ter relação sexual. No consultório eu encontro todas as semanas. Eu tenho mulheres que chegam para mim e dizem: doutor, eu não tenho mais vontade de ter relação sexual. O pior de tudo é que as mulheres acham que isso é normal.
Ah, é normal da idade, é porque eu estou casado há 10 anos, há 15 anos. Antigamente, eu tinha 2, 3 relações por dia. Hoje, eu tenho uma por semana e olhe lá. Tem mulheres que chegam a ter uma vez ao mês, uma a cada 2, 3 meses. Isso não é normal. Além de não ser normal, você está fazendo com que o seu relacionamento piore. Você está dizendo para o seu esposo: meu esposo, procure outra mulher. E tudo isso por conta de quê? De uma alteração hormonal que precisa ser diagnosticada e precisa ser tratada com reposição e remodelação hormonal. Simples assim, pessoal. Mulheres, por favor, se você tem acima de 35 anos, procure um ginecologista que entenda de fisiologia hormonal, que entenda de hormonologia, que dose seus hormônios e reponha se tiver baixos, se tiverem baixos, se eles estiverem alterados, que consiga organizar. Por favor, façam isso. Vocês vão ter mais vida, mais qualidade de vida. Vocês vão infartar menos. Vocês vão engordar menos. Olha que legal. Vocês vão ficar mais bonitas. Ter uma qualidade de vida melhor. Ter mais disposição. Vocês sabiam que depois de 35 a 40 anos, nós perdemos entre 0,5% a 2% da massa muscular dos músculos? Sabia disso? Conclusão: a partir de 35 anos, você pode até ficar mais magra, porém é perdendo músculo. Só que as mulheres não estão ficando mais magras, estão ficando mais gordas, porque elas estão acumulando mais gordura e diminuindo ainda mais a sua massa muscular. Conclusão: pior para ela, mais risco cardiovascular, mais risco de resistência à insulina, com isso mais risco a infartar, mais risco de desenvolver uma diabetes mellitus tipo 2, mais risco de aumentar a pressão arterial, mais risco de obesidade. Olha que loucura. Todos esses riscos você está passando por eles agora, porque não sabia. Agora que você sabe, você precisa tomar uma atitude. E agora eu vou falar o que fazer. Quais são as sugestões que eu vou te dar para você fazer e melhorar a sua vida. Primeira coisa de tudo, você precisa entender isso. Se eu fosse você, eu assistia essa live 1, 2, 3, 4, 5 vezes, se for necessário, para você entender que a partir de 35 anos, você está correndo vários riscos, todos eles que eu falei, e tudo isso por conta de uma deficiência hormonal. Primeira coisa. Segunda coisa, você sabendo de todos esses riscos, você pode tirar esses riscos da sua vida. Você pode mudar a sua vida. Como você faz isso? Procurando um profissional, um ginecologista que entenda de fisiologia hormonal. E marcar uma consulta para quando? Para ontem. Se você não fez ontem, para amanhã. Para o mais depressa e rápido possível. Por quê? Precisa dosar e ver como é que você está. E a partir daí, você precisa repor e remodelar hormônios. E esses hormônios não são hormônios sintéticos, diferentes do seu corpo não, que se usavam antigamente, que muita gente falou que dava câncer. São hormônios que nós chamamos de bioidênticos. São hormônios
similaríssimos, com a mesma molécula do que o hormônio que você fabrica. Hormônio bioidêntico. É um hormônio produzido em laboratório, por isso chamado de sintético, porém tem a mesma estrutura molecular. Então tem as mesmas funções do hormônio que você produz naturalmente. E você repõe eles. E quando você repõe, todos esses riscos acabam. Você envelhece menos. Você morre menos. Você engorda menos. Seus riscos de diabetes diminuem extremamente. Risco de infarto diminui os riscos de câncer. Olha que loucura. Sua libido volta. Sua vontade de ter relação sexual volta. Com isso você ganha um novo relacionamento. Seu marido vai adorar isso. Sabe quem é que gosta? Quando as pacientes vão lá para mim, no meu consultório, os maridos. Eles dizem assim: vou agradecer a Dr. Meusio, o que é que ele fez com você? Simplesmente uma remodelação e uma reposição hormonal. Primeiro e segundo passos, tá bom? Terceiro passo, você precisa melhorar e mudar seus hábitos alimentares. E como é que você faz isso? Procure um nutricionista. Lá na clínica nós temos um nutricionista parceiro, especializado nisso, em ajudar as mulheres a mudarem seus hábitos alimentares, a comer melhor. Não é comer menos, é comer melhor. Nós precisamos urgentemente aprender a nos alimentarmos. Nós estamos até nos alimentando, mas nós não estamos nos nutrindo, que é bem diferente alimentação e nutrição. Nossas células precisam de nutrientes específicos. Nós precisamos dos macronutrientes e dos micronutrientes. Nós não precisamos de massas que só tem carboidrato, que faz você engordar e inflamar. E isso leva a doença, a infartar, por exemplo. Nós precisamos diminuir o consumo de farinháceos, diminuir o consumo de álcool, diminuir o consumo de enlatados. Nós precisamos descascar mais e desembrulhar menos. Nós precisamos nos alimentar de uma forma mais inteligente, ter uma nutrição inteligente. Não é deixar de comer o que você gosta, não é. É reaprender e a melhorar o nosso paladar. Pode não ser fácil, pessoal, mas é simples. Eu estou aprendendo. E todo dia eu aprendo diferente. Eu já mudei muito na minha vida. Eu estava comentando hoje numa consulta, onde uma cliente, eu estava conversando com ela e ela diz o seguinte: doutor, eu amo farinha. E eu disse a ela o seguinte: legal, eu também amava farinha. A minha cultura era de comer farinha todos os dias com feijão. Eu comia todo dia o velho e grande feijão com farinha, todos os dias. Até eu aprender que farinha faz mal. Conclusão, eu comecei a tirar farinha. Ao invés de todos os dias, um dia sim, um dia não. Depois, um dia sim e 2 não. Depois, uma vez por semana. E hoje, se eu comer farinha, é 1 ou 2 vezes no mês. E digo mais, quando eu não estou em casa. Porque quando eu estou em casa, eu não preciso comer farinha. Como é que eu fiz isso? Aprendendo. Primeiro tendo conhecimento que eu precisava mudar. E a partir daí eu comecei a aprender e agir. Porque eu quero viver mais e viver melhor. Não adianta viver mais sem viver melhor, sem ter qualidade de vida. Você precisa viver mais e viver melhor. E o terceiro e último passo que eu vou dizer para você, a terceira e última dica aqui, o que você vai fazer.
praticar atividade física. Praticar atividade física. Se você pratica, que melhore a sua atividade física. De preferência, se você puder contratar um personal. E eu vou dizer aqui, se você não gosta de academia, você precisa fazer uma outra atividade física que mantenha resistência nos seus músculos. Como eu falei, você diminui a sua massa muscular. E para você ter grandes resultados, você precisa e você merece aumentar a sua massa muscular. Quando você aumenta a sua massa muscular, você diminui seu percentual de gordura. Você tem mais saúde. Você desinflama mais. E aí você tem um resultado muito melhor para a sua saúde, para o seu físico, pela beleza. Se você é vaidosa, vá pela beleza. Seu corpo vai ficar mais bonito. Se você gosta de academia, faça academia. Para hipertrofia. Com a parte cardiovascular também. Por isso procure, se possível, um personal. E se eu não conseguir fazer isso, doutor? Vai para as redes sociais, tem muitas dicas. Doutor, eu não tenho dinheiro ainda para ir para a sua consulta. Siga minhas redes sociais, assista todas as minhas lives. Assista os meus vídeos. Eu tenho um vídeo que eu posto no Instagram todos os dias. Eu tenho postagem também todos os dias no Instagram, no Facebook. Eu tenho meu canal de YouTube que eu posto todas as semanas conteúdo. De graça, ajudando pessoas. Ajudando a você ter uma melhor saúde e uma melhor qualidade de vida. Tá bom? Então eu me despeço por hoje. Agradeço pela presença de vocês. Espero que eu tenha contribuído muito para a saúde e para a vida de vocês, para a qualidade de vida. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Convide mais mulheres a conhecer o meu canal, as minhas redes sociais. Compartilhe esse vídeo para que eu ajude muito mais pessoas. Eu e vocês juntos, nós vamos ajudar muitas mulheres a ter menos infarto, a engordar menos, a ter uma melhor saúde, a se exercitar melhor, a diminuir os riscos que ela está passando após os 35 anos. Tá certo? Essa live vai ficar aqui gravada por 24 horas. Ainda dá para assistir. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima quarta. E eu digo mais, próxima quarta eu vou trazer um conteúdo surreal também. E você não pode perder. Já fique sabendo. Quarta-feira teremos live. Tá bom? Então, um abraço. Fiquem com Deus e até próximo vídeo.